Não, não é pirâmide financeira e esse vídeo também não é clickbait, mas aqui eu vou te explicar o que aconteceu com essa polêmica da carta da Esquadra que repercutiu em diversas matérias durante toda essa semana, comparando fundo imobiliário com pirâmide financeira. Sim, não é o fim do mundo, mas a gente vai falar sobre isso hoje e também tudo que você perdeu durante essa semana. Então vamos correr logo com esse vídeo. Herbert, roda a vinheta e vamos para o seu Fiz e Finanças. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fiz e Finanças, esse programa que é feito para você ficar muito bem informado de tudo que aconteceu durante a semana, tudo que você perdeu aqui de uma maneira bem resumida, prática e rápida. E já vou garantir aqui o meu like, sem isso o programa não consegue crescer e esse programa pode até deixar de existir, então já vou garantir aqui o meu like, o seu joinha. E você que gosta muito do programa, então não fique rico sozinho, compartilhe com seu melhor amigo. Sem mais delongas, vamos logo ao tema mais polêmico dessa semana, mais precisamente domingo. A Esquadra soltou uma carta, uma carta tradicional que eles soltam com uma certa recorrência, só que nessa carta constava um certo parágrafo que falava sobre fundos imobiliários. E para você que está perdido, eu vou ler aqui na íntegra tudo que foi escrito nesse parágrafo bem rapidamente. Então aqui a Esquadra colocou aqui: muitos investidores gostam de dividendos. Se forem recorrentes, sem volatilidade crescente, melhor ainda. Até aí, perfeito, né? Acertou na mosca. É o que a gente quer, é o que a gente gosta, mas sem volatilidade é um pouco difícil dentro de fundos imobiliários. Vamos lá. Ativos financeiros com essas características comumente são negociados com base no seu dividend yield. Sua cotação base em bolsa passa a ser determinada em larga medida por um múltiplo de dividendo pago a cada período. Aí tem um outro ponto importante que é verdade, porém aí que mora muito o erro do investidor, ou seja, ele precifica tudo que está ali dentro com base no dividend yield. Então eles têm uma certa razão, mas aqui ele poderia ser um pouco mais claro e já colocar que está aqui o erro de muitos investidores. Nós vamos continuar novamente. Ao longo da história, diversas entidades se valeram com essa constatação e optaram por pagar dividendos acima da geração de caixa de seus negócios subjacentes, de forma a inflar o preço de ativos listados. Para equilibrar essa disparidade, a fórmula é valer de frequentes emissões primárias de novas ações ou aumento de endividamento. Recentemente, foi trazido à luz o exemplo extremo da ronde do investidor americano Carl Icahn, definida no relatório de Iceberg Research como Ponzi-like, ou seja, que ele já está meio que comparando os fundos imobiliários com o sistema, né, de pirâmide financeira. Esse Economics Ponzi-like Economic Structure seria a comparação básica aí dos fundos imobiliários com pirâmide. Vamos continuar. Por aqui, diversos fundos imobiliários possuem a prática de pagar dividendos superiores à geração de caixa recorrente de seus ativos, ou seja, ele está falando que o fundo está pagando um dividendo acima do FFO. Tudo bem, vamos continuar. Enquanto se amparam em repetidas emissões primárias, ponto. Com esse padrão de comportamento, não se sustenta no longo prazo. Olha só, isso não é novidade para ninguém, né? Se você tem um fundo que distribui acima do que ele ganha, claro que uma hora isso vai dar M, né? Isso é muito claro. Vamos continuar aqui agora no complemento final. E aí, ele coloca: com esse padrão de comportamento se sustenta no longo prazo, a chance não desprezível de surpresas negativas para os cotistas de algum desses fundos, que nos últimos anos cresceram de forma importante no portfólio de pessoas físicas brasileiras. Bom, saímos ali de 200 mil para 2 milhões de investidores, até aí também. Seria uma versão amortecida do que aconteceu com o Icahn Enterprises. Bom, aqui acho que está 90%, 80% certo do que ele falou. Só deu uma rateada aqui quando ele fala do esquema de pirâmide, né, na minha concepção, que ele deu aqui essa viajada. E aí os principais meios de comunicação vieram para cima dessa principal frase, ou seja, praticamente uma bomba que foi jogada ali, infundada, e ele sai correndo sem citar nenhum nome ou qualquer tipo de segmento para dar uma argumentação mais embasada do que ele está falando. E o que é mais engraçado ainda é que no parágrafo mais importante não foi citado, mas eu vou colocar aqui para você,
E nesse parágrafo ele fala que ele realmente não fez nenhum estudo minucioso ou qualquer checagem de dados, mas isso eles não colocaram nas matérias, né? Porque aí já não ia vender o clique, né? Se ele coloca isso, poxa, como é que eu faço uma chamada de pirâmide e aí eu falo que eu não vi número nenhum, tô falando aqui meio que por cima. Mas a questão principal, né, dessa carta é que alguns fundos acabam distribuindo mais por diversos motivos. Os fundos, eles podem, por um período, distribuir resultados não recorrentes, por exemplo, que é acima do resultado do FFO gerado, por exemplo, que o FFO ele não contempla as vendas, eles não contemplam vendas, nem valorização, nem depreciação, né, do patrimônio. Então pode ser que em alguns certos períodos, sim, exista isso. Em fundos alavancados, também pode ser que exista durante um período de renda mínima garantida, uma distribuição que ela não é recorrente e ela é acima do FFO, acima do resultado caixa. Mas até aí, tudo dentro das 4 linhas. E o mais absurdo é eu ter que vir aqui e explicar para você a diferença de uma pirâmide financeira e de um fundo imobiliário. Mas como diz o velho ditado, né, o óbvio precisa, ditado popular, na verdade, o óbvio precisa ser dito às vezes. Então, vamos lá. Primeiro, tenha em mente que fundo imobiliário e pirâmides têm comportamentos e são completamente distintos. Você já começa com isso na cabeça para já separar o joio do trigo. Primeiro, o fundo imobiliário ele é regulado pela CVM, para quem não sabe o que é a Comissão de Valores Mobiliários. E eles são transacionados no ambiente também regulado, que é o ambiente da B3, ambiente de bolsa. E eles são regulados por regras muito rígidas e também transparentes. Os fundos, os próprios FIIs, possuem muita transparência, muito mais transparência, até mais do que as ações. Porque você tem ali, mensalmente, o fundo se comunicando com cotistas de tudo que está acontecendo. Diferente das ações. Muitas vezes é aquele papel de pão a cada trimestral, né? Um call ali, meio que falado dos resultados, no máximo, né? Ou seja, os FIIs são investimentos legítimos, né? Eles existem, possuem lastros reais, garantias ligadas ao chamado real estate, que é o principal lastro dessa operação. E agora eu te pergunto, qual que é o lastro de uma pirâmide financeira? Você já parou para pensar qual que seria o lastro? O retorno é real? Ele é legítimo? O dos fundos imobiliários você tem a questão do aluguel, o ganho de capital, o giro, você tem algo que existe ali dentro, né? E os FIIs estão sujeitos a flutuações, né, do mercado de bolsa, ou seja, você pode ter lucro ou prejuízo, né? E isso é determinado por uma pressão compradora maior, uma pressão vendedora maior. Se você comprou e teve uma pressão vendedora, provavelmente aquela cota vai cair e você vai apurar um prejuízo ali durante um tempo. Já na pirâmide, é um esquema fraudulento, né? Por base, você não tem nenhuma regulamentação, tem promessas de retorno muito alto, muito pelo contrário do fundo imobiliário, né? Aqui já está clara a premissa de ser variado em bolsa, você pode ter prejuízo se você comprar mal, né? Ou comprar visando sempre o curto prazo, vendo sempre dividend yield. E o foco da pirâmide é a entrada de novos participantes o tempo todo. E aqui acho que é onde está a confusão que ele tentou fazer ali com o esquema Ponzi. Tem grande risco de colapso, né, dentro das pirâmides. Já no fundo imobiliário você tem aquele giro imobiliário, o principal sempre transita dentro do fundo, né? No caso da pirâmide, você tem o principal, né, transitando entre as pessoas para fazer aquilo crescer. Dentro do fundo imobiliário, 90% do lucro é distribuído, o principal fica, no caso de uma venda do imóvel, o principal fica com o fundo para reinvestir em novos ativos. Então, a questão do principal acho que vai ficar muito mais claro, né? Você não está maquiando retornos para uns investidores para poder gerar outros investidores numa escala que você movimenta esse principal. Você pode ter um fundo, às vezes ele distribui mais durante um período, assim que eu já vi acontecer. O fundo distribuiu mais que o resultado caixa gerado para tentar inflar o preço de uma ação e para tentar fazer essa emissão. Ele fala, puta, isso é esquema de pirâmide, porque é igualzinho ao esquema Ponzi que foi descrito ali. Mas nos fundos imobiliários existe um lastro, existe o imóvel e os investidores eles são atentos. O mercado ele é muito mais eficiente que uma pirâmide, então eu acho que foi nesse gancho que eles pegaram para poder fazer essa comparação. E aí,
realmente sem fundamento nenhum. Falaram posteriormente, inclusive, que não tinham feito nenhuma apuração, nem nada, nenhum estudo muito específico e aprofundado em cima. Ou seja, não confunda FII com pirâmide. Eu acho que eu nunca imaginei falar isso nesse programa. Ou melhor, não deixem te confundir, né? Assista o Fiz e Finanças, que aqui a gente coloca todos os pingos nos is. Já sobre a nossa semana, né? Voltando para o tema do principal dos Fiz e Finanças, que é acompanhar também o mercado, né, e as principais variações, o IFIX caiu, né, durante essa semana em cerca de 0,40%, acompanhado ali também pelo IMOB. Na contramão, quem subiu foi o Ibovespa e também o IDIV. No ano, os fundos imobiliários ainda são o que melhor performam ali em torno de 11,51%, já nos 12 meses sobe um pouco menos, em torno de 9,15%. Falando sobre os segmentos, também o acompanhamento que a gente faz, a maioria dos segmentos em queda, o que segurou ali mais foi o segmento de varejo e shopping center, né? Varejo ali em 2,30 e shopping em 0,30 também. Já laje corporativa puxando para baixo em mais de 2%, fundos de fundos também caindo bastante, 1,19%, galpão logístico 0,45% e o papel ali acabou ficando no 0-0. E já sobre as principais altas e baixas, quem liderou as altas da semana foi o CAFOF, que na semana passada puxou as quedas e na semana retrasada puxou as altas, né? Então, e olha só que interessante, a gente tem os FOFs caindo, né? Mais de 1%, e o CAFOF subindo aí, né, na contramão, pelo fato de ele teve uma puxada forte, que ele estava negociando ali há 2 semanas atrás no valor patrimonial, aí ele teve uma subida forte para quase 7% de ágio, depois caiu também fortemente na semana passada e agora voltou ali para o 0-0 para onde estava. Ou seja, o mercado ele veio especulando, talvez o último dividendo também que foi um pouco mais alto, e já seguido ali no segundo lugar, o REC também, REC-R, fundo de papel, subindo 2,32, já o fundo da Cirela subindo 2,38. Já na ponta da queda, vem o BSR, o BC Fund caindo forte, o fundo vem apanhando bastante durante o ano todo, caindo 7% só nessa semana, seguido por Versalhes, né, o VSLH, caindo também forte, 6,6%, e o Blue Macau, o BLMG, caindo cerca de 5,4%, fundo de galpão logístico. Entrando nos nossos fatos relevantes, tivemos apenas 2 principais fatos relevantes. O primeiro fato relevante é do fundo TRX F e também TRXB, da TRX Real Estate. Eles venderam ali o imóvel da GPA, chamado GPA Teresina, lá no Piauí, pelo valor de aproximadamente 20 milhões e 600 mil. O imóvel ali ele foi adquirido por uma empresa do mercado imobiliário, do segmento, mas eles não quiseram abrir quem foi a compradora. E essa transação está sujeita aí um período de 30 dias, que é a diligência que eles vão fazer no imóvel. E aí, depois dessa conclusão da venda, eles esperam ter um lucro de aproximadamente 5 milhões de reais, o que vai dar 1,70 por cota no TRXB. Isso representa uma tira aí de aproximadamente também 23,60%. Lembrando que o valor da venda foi em torno de 15,20% acima do último laudo de avaliação. Então, o TRX aí com essa estratégia forte de reciclagem do portfólio, né, principalmente para pagar ali as alavancagens do fundo, que é bastante alto, então o fundo segue na sua estratégia principal. E o segundo e último fato relevante é do RBRL11. O RBR Log anunciou que entrou num acordo ali com a Comercial Exportação Zaragoza, no galpão de Hortolândia 2, né, essa antiga inquilina estava inadimplente com relação à multa rescisória, e eles acordaram agora no pagamento de cerca de 900 mil reais, que vai ser pago em duas parcelas praticamente iguais, uma de 457, outra de 450, e deve ser quitado tudo ali até o meados de setembro ainda desse ano. E agora vamos por perguntas e respostas, e se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, não fique rico sozinho, ajude também o canal a crescer. Primeira pergunta aqui é do Luan Santos, ele quer saber quais motivos que um FII tem para não permitir os direitos de preferências
sejam vendidos para outros cotistas. Bom, Luan, depende muito da principal estratégia do fundo. Ele pode tanto tentar facilitar o processo, né, não criar tanta complexidade administrativa dentro do fundo. Ele pode querer ter um prazo de emissão encurtado, né, menor, suprimir essa data de negociação. Pode querer também minimizar alguma especulação, ter um controle na participação dos investidores, né, principalmente nos investidores maiores, ou seja, evitar de investidores maiores comprarem uma parte ainda maior do fundo pelo fato do exercimento do direito de preferência, né? Então, se quiser comprar lá o fundo, vai comprar lá no secundário, que a emissão aqui está mais barata. Não quero que você negocie o direito de preferência, porque você é muito grande e vai ficar ainda maior. Então, essa é um tipo de estratégia também que pode ser adotada pelo fundo. Existem, claro, diversas outras estratégias, isso vai de cada um dos gestores. E a segunda pergunta é do Eliseu Freitas. Na verdade, não é uma pergunta, ele coloca aqui: excelente, técnico, didático, ideal para quem quer entender o mercado de FIIs e não receber apenas dicas de investimento. Bom, Eliseu, você capturou a própria essência aqui do FIIs e Finanças, justamente essa: fugir de diquinhas muito pontuais e superficiais. Aqui a gente aprofunda tudo o que aconteceu na semana, passa bem rapidinho. Então, eu recebo bastante bronca nos comentários, mas quando tem elogio, eu acho que é legal trazer também para o pessoal tive vários outros elogios. Quero agradecer muito você, a sua participação. Coloca aqui nos comentários se você está gostando desse formato um pouquinho mais curto, né? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto. E vamos para a última pergunta, que é também do Ricardo. Não, é do Ricardo Caldeira. Essa é de outra pessoa, Ricardo Caldeira 66. Ele coloca aqui: gostaria de sugerir que você fizesse mensalmente um vídeo de cada carteira do Clube FI sobre as atualizações, venda, compra e manutenção. Ricardo, a gente já faz isso dentro do Clube FI, dentro do nosso portal. A nossa moeda aqui é a assinatura das carteiras, justamente isso. E aí lá a gente faz um aprofundamento muito grande, não só fazendo vídeos como você pediu aí para os nossos assinantes, né, no nosso espaço apropriado para isso, chamado vídeo análise, ou seja, eu e a Lana vamos fazendo todas as análises que nós fizemos via relatório em formato de vídeo para você que está aí indo para o trabalho ou indo para a academia. Você consegue ouvir essas análises de tudo que a gente faz, né, nesses principais relatórios. E, além disso, você também conta com outras casas, né, amigos e parceiros, casas parceiras do Clube FI, que também postam lá as suas análises. Então, dentro do Clube FI, a gente já faz isso que você pediu. Vou deixar aqui o cupom Danilo10, então esse cupom vai expirar aí nos próximos dias, se não me engano no dia 30. Então, e outro detalhe ainda, um spoiler, é que as assinaturas elas vão aumentar em breve, então a gente vai ter que fazer esse reajuste. Então, talvez essa possa ser uma das últimas chances aí de aquisição da assinatura do Clube FI por um preço bem barato. Então, aproveite, corra e assine e ajude ao Clube FI também crescer lá no nosso site, né, tanto no parte do research, na parte de dados, que a gente tem uma equipe bem grande. Então, fico esperando, aguardando também a sua dúvida. A gente tem um espaço também de fórum de dúvidas, ou seja, eu tiro todas as dúvidas ali do nosso fórum específico do Clube FI Research. Então, assim, é bem completo, toda a nossa... uma curadoria muito grande em termos de informação, de recomendação. Então, você vai gostar muito, tenho certeza que você vai gostar muito da assinatura. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Deixa aqui nos comentários também se você gosta desse formato um pouco mais curtinho. E aí eu vou ler todos os comentários novamente e trazer para você as suas dúvidas no próximo FIIs e Finanças. Um grande abraço e tchau, tchau.